Hoje é o Dia Mundial da Voz. Nós fomos ouvir os fonoaudiólogos para saber o que fazer para cuidar melhor das cordas vocais. E para isso nós escolhemos um profissional que tem a voz como o principal instrumento de trabalho. São 3 horas seguidas falando. Isso faz parte da rotina de Gustavo, professor de informática há mais de 10 anos. Ontem mesmo eu ministrei 6 horas de aula, à tarde, à noite. Hoje também a mesma forma. Isso não é todos os dias, porque a gente sempre procura preservar a voz. E com isso a gente procura dar uma quantidade de aulas que possa possibilitar que você dê aula constantemente. A voz dos professores concorre com muitas outras vozes em sala de aula. São vários alunos conversando ao mesmo tempo e às vezes é preciso falar bem mais alto do que o natural. Garganta seca, rouquidão e pigarro são alguns dos sintomas mais comuns apontados pelos professores depois de algumas horas de aula. Mas esses problemas vocais poderiam ser pelo menos amenizados se os educadores aplicassem algumas dicas. Uma das coisas, hidratação, beber bastante água durante o dia. Porque você, tendo esse hábito de beber água constantemente, você vai conseguir fazer com que seu trato vocal, assim como o organismo, ele fique todo hidratado. E aí diminui as questões de pigarro, de tosse. Outra questão é a vestimenta. O professor, na sala de aula, o interessante é ele ir com roupas mais folgadinhas na região da cintura, não colocar muito apertado na região do pescoço, porque dificulta o movimento do diafragma, da laringe. Então isso atrapalha muito. Você às vezes vai fazer até um esforço maior para poder estar falando por conta da vestimenta, né? Gustavo recorre sempre à água natural. Resultado, nunca chegou a perder a voz porque mantém a garganta sempre hidratada. Eu sempre tenho do meu lado uma garrafa d'água e estou sempre hidratando. Eu acho que isso contribui para que eu consiga, manter esse ritmo de trabalho, preservando a minha voz. Usar a tecnologia é uma alternativa para descansar a voz, mesmo durante o trabalho. É a questão de você estar mexendo um pouco na metodologia da sala. Não só usar voz, giz e lousa para passar uma aula. Tenta usar cartazes, tenta mexer com slides, com filmes, para mudar essa questão de metodologia e você manter um pouquinho o repouso vocal, né? Apesar do esforço diário, não são apenas os professores que sofrem com o uso excessivo da voz. A repórter Aline Bezerra conversa agora com uma fonoaudióloga e explica os cuidados que os profissionais devem ter para evitar a rouquidão ou até ficar sem voz, né? Aline, bom dia. De que maneira a gente pode minimizar o esforço das cordas vocais? Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Olha, tem muitas coisas que os profissionais que utilizam a voz podem fazer para tentar minimizar esse esforço. Uma delas é tomar bastante água, também evitar falar alto, que também é uma das coisas que faz com que esse esforço prolongado possa causar até rouquidão. E, assim, os professores são uma das profissões que mais são afetadas. A gente está aqui com Gabriela Sostner, que é fonoaudióloga, e ela contou pra gente, já antes da entrevista, que os professores são muito afetados com isso, uma das maiores causas de afastamento da profissão. Não é isso, Gabriela? Bom dia. O que a gente pode fazer, não só os professores, mas outras profissões que lidam muito com a voz para minimizar, e tentar reduzir esses problemas? Como você falou, bom dia a todos. O professor é o que sofre mais em relação à voz, Acho que mais pela carga horária, que é extensa, Geralmente o professor ele dá aula de manhã, de tarde e às vezes à noite. E isso interfere muito na voz. E o que pode fazer, como vocês viram na reportagem, tomar muita água, evitar falar alto, Então ajuda, se todo mundo pudesse comprar, se todo profissional da voz, o professor, pudesse comprar um microfone, a ajuda seria maravilhosa, Eu acho que reduziria 50%, 60% do esforço vocal. Qual que é o maior erro que é cometido por esses profissionais que estão diretamente lidando com a voz? Muitas vezes é falar numa intensidade inadequada, muito alto, falar num tom inadequado também, às vezes fala muito grave ou fala muito agudo. E isso pode ser corrigido com a fonoaudiologia, com algum tratamento, com algumas orientações, Mas não tem muito o erro, é muito mais pelo desgaste, o esforço de falar muito e falar o dia inteiro, que é a profissão que mais sofre, Por exemplo, um jornalista fala
pouco, fala com a ajuda do microfone, um radialista sempre tem um microfone ali e fala numa intensidade bem mais baixa. O professor não, ele tem que falar em salas de aulas numerosas, muitas vezes 40, 50 alunos, e isso realmente ele é o que sofre mais. O ator não fala todos os dias, por exemplo, o ator ele fala finais de semana, né? O cantor canta mais às noites e sempre com a ajuda do microfone. O ator muitas vezes também utiliza o microfone, né? Então, eu acho que não tem muito o erro, e sim pelo desgaste mesmo da fonação e tudo isso. Mas você pode amenizar, né? Com água, falando mais baixo, comprando o microfone, quem sabe, né? Quais são os mitos em relação a isso? Beber água gelada, por exemplo, agrava um pouquinho essa questão da rouquidão, por exemplo? Bem, a água gelada é mais para quem é alérgico, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao gelo, outras não. Outras pessoas tomam gelado e não tem problema. Então, eu acho que o gelo não é o foco maior. O foco é falar muito e falar alto, que é o pior, né? O pigarro, o tossir, aquela tosse mais alérgica, né? Sem seca. É essa que faz o pior prejuízo ao aparelho fonador. Pastilha, melhora ou não? Pastilha, não, assim, é um paliativo, né? Então, não tem muito em relação à voz, para melhorar uma rouquidão, não, né? Quando você está com inflamação, que o otorrino passa, ou o médico, pode ser. Obrigada, Gabriela Sostner. Michele, com você. Obrigada, Aline.